A casa de eventos estava toda iluminada, decorada com flores brancas e verde-oliva, daquele jeito elegante que Luísa sempre amou. Era o noivado dela, um momento que deveria ser de alegria, pelo menos para ela. Eu respirei fundo antes de entrar, sentindo aquele frio conhecido no estômago. Reuniões de família nunca foram fáceis para mim, mas eu estava decidida a fazer o melhor. E antes da história seguir, deixa eu te convidar. Se você está ouvindo e ainda não é inscrita no canal, aproveita agora e se inscreve. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. Depois disso, já clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Assim que entrei no salão, reconheci rostos conhecidos. Minha mãe arrumando flores pela 10ª vez, meu irmão conversando alto demais, minha tia fazendo piada sem graça, o de sempre. Mas o olhar de Luísa me achou rápido. Ela estava radiante, maquiada, sorrindo daquele jeito perfeito que sempre encantou todo mundo. Ao lado dela estava Mané Henrique, o noivo. Ele parecia feliz, tranquilo, sem imaginar a tempestade que estava prestes a cair naquela noite. Luísa sempre soube entrar em ambientes como se fosse protagonista de novela. Era o jeitinho dela, elegante, autoritária, impecável. Quando me viu, veio caminhando devagar, com um brilho estranho nos olhos. "Que bom que você veio", disse com um sorriso afiado demais para ser gentil. Eu só respondi com um aceno. A convivência entre nós nunca foi leve, mas naquele dia parecia pior. Você que está ouvindo, aproveita e me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essas histórias estão chegando. Eu me sentei perto do final da mesa, observando como todos pareciam se mover ao redor de Luísa, como se ela fosse uma estrela. Henrique se aproximou, educado, perguntando se eu precisava de algo. Ele sempre foi gentil comigo, mas havia algo naquela noite. Algo estranho no jeito como Luísa me olhava cada vez que ele falava comigo. Como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Como se estivesse segurando uma arma que só ela conhecia. Os convidados foram se acomodando, e o som de talheres, conversas e risadas preenchia o salão. Tudo parecia normal. Normal até demais. Eu tentava relaxar, beber um pouco de água, respirar. Mas uma sensação ruim não saía do meu peito. Era como se a noite inteira estivesse montada para algum tipo de espetáculo. E eu era a única que não tinha recebido o roteiro. O garçom passou servindo espumante, e Luísa rapidamente pegou uma taça. Não demorou para que ela pedisse silêncio e se levantasse. Ela ergueu a mão, pedindo atenção. Todos ficaram quietos. Alguns acharam que era hora do brinde oficial, outros só queriam ouvir a futura noiva falar. Eu sorri de leve, achando que ela faria um discurso bonito, talvez agradecendo, talvez celebrando a fase nova. Eu estava completamente enganada. Luísa levantou a taça, olhou para Henrique com um sorriso doce demais para ser real, e então virou os olhos exatamente para mim. Foi só um segundo, mas eu vi, eu senti. Havia algo pré-planejado naquele olhar, algo cruel, algo que estava prestes a explodir no meio daquele salão lotado. Ela respirou fundo, como quem se prepara para um momento grandioso, e então abriu um sorriso afiado. Antes de todo mundo brindar ao amor, ela disse: "Eu tenho uma coisa para revelar." A mesa inteira se inclinou para a frente. Curiosa, eu senti meu corpo inteiro travar. Luísa girou a taça na mão, olhou para mim e soltou. Ele dormiu comigo primeiro. O salão congelou. O ar sumiu. As risadas desapareceram. E naquele instante, eu senti meu mundo desabar. Mas não completamente. Porque mal sabiam eles que eu também tinha minha verdade guardada há anos. E quando ela viesse à tona, destruiria o que Luísa achava que tinha construído. Por alguns segundos, o salão ficou completamente mudo. Nem o som dos talheres, nem as conversas baixas, nem o barulho das crianças correndo. Nada. Era como se todo mundo tivesse esquecido como respirar. Eu senti minhas mãos ficarem geladas. Luísa me encarava com aquele sorriso vitorioso, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Um prêmio cruel, humilhante. Henrique virou o rosto para ela em choque, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Minha mãe levou a mão ao peito. "Luísa, pelo amor de Deus, o que é isso?" Mas ela ignorou. Caio arregalou os olhos, incapaz de disfarçar o desconforto. Minha tia cochichou com outra convidada, criando aquele burburinho venenoso que só aumenta a vergonha. E eu? Eu estava ali, presa entre a vontade de chorar
e a vontade de rir de tão absurdo que era ver minha própria irmã se prestando a esse papel. Henrique respirou fundo, tentando se recompor. Luísa, isso não tem graça. Mas ela não recuou. Ao contrário, ergueu o queixo e disse alto para todos ouvirem. Ué, você não ia contar? Achei que transparência fosse importante num noivado. O salão inteiro se inclinou em direção a ele. O clima ficou tão pesado que parecia difícil até engolir saliva. Henrique ficou pálido, claramente atordoado, mas não respondeu de imediato. Eu finalmente consegui soltar o ar que estava prendendo. Luísa, por que você está fazendo isso? Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela deu um sorriso torto, porque alguém aqui precisava falar a verdade. Eu senti um frio na espinha. Não pelo conteúdo, mas pela intenção. Minha irmã não queria revelar nada. Ela queria me destruir. Precisava me machucar para se sentir grande, como sempre fez. Henrique tocou meu braço, preocupado. Não é o que você está pensando, ele murmurou. Luísa gargalhou. Ah, Henrique, agora vai fingir? A plateia da nossa própria tragédia começou a cochichar outra vez. Casais começaram a trocar olhares julgadores. Nada pior que família assistindo a um escândalo que não é deles. Eu senti o coração bater forte, quase dolorido. O chão parecia querer sumir debaixo dos meus pés. Minha mãe tentou controlar o caos. Gente, por favor, vamos conversar com calma. Não é hora para isso! Mas Luísa estava decidida. É hora, sim, ela insistiu. Eu não vou começar um noivado vivendo mentira. Eu quase ri de nervoso. Era impressionante como ela conseguia virar tudo a favor da própria narrativa, como se fosse uma atriz ensaiada interpretando a vítima perfeita. Era teatro, puro teatro. Henrique esticou a mão, tentando pedir silêncio. Posso falar? A voz dele saiu firme, cortando parte dos cochichos. Luísa cruzou os braços. Fala, eu quero ver. Ele respirou fundo e disse. Eu já tive um relacionamento com a sua irmã. Sim, mas foi anos antes de conhecê-la. Muito antes. Não teve nada a ver com agora, nem com você. Algumas pessoas assentiram, outras ficaram chocadas. Eu permaneci imóvel, analisando cada palavra. Luísa sorriu como se tivesse sido validada. Ah, então é verdade! Gritou triunfante. Ele dormiu comigo primeiro! E mais uma vez, ela falou com aquela voz alta, exagerada, teatral. Como se não importasse quem fosse ferido, desde que ela saísse como a estrela do próprio drama. Eu senti o estômago embrulhar, não pela informação. Eu já sabia do passado deles, mas pela maneira como ela estava usando isso. Foi então que Henrique se virou para ela e disse, com o rosto sério como pedra. Sim, Luísa, eu fiquei com a sua irmã primeiro, mas você esqueceu de contar a parte mais importante. A mesa inteira se inclinou para a frente. Luísa arregalou os olhos, confusa. Eu senti meu peito travar, porque eu sabia exatamente qual parte ela nunca contaria voluntariamente, e ela não estava pronta para o que vinha a seguir. Luísa ficou imóvel quando ouviu Henrique dizer que faltava a parte mais importante. O sorriso vitorioso que ela carregava começou a derreter, como se alguém tivesse apagado a luz por trás dos olhos dela. Meu coração batia tão alto que eu conseguia ouvir. O salão inteiro se inclinou para a frente, esperando o resto. Minha mãe já parecia sem ar. Meu irmão passou a mão no rosto, se preparando para o pior. E Luísa apenas murmurou. Que parte é essa? Henrique não tirou os olhos da minha irmã. A parte em que você sabia que eu e ela já tínhamos ficado, antes de você se envolver comigo. A mesa fez um som coletivo de choque, como se várias pessoas tivessem engasgado ao mesmo tempo. Luísa piscou rápido demais, tentando organizar os pensamentos. Eu não sabia, ela disse, mas a voz tremia, não de indignação, mas de mentira. Ele respirou fundo. Sabia, sim. Você leu as mensagens no meu celular no começo. Você viu a conversa com ela. Você viu que eu falei sobre o passado. Você sabia de tudo, Luísa. As pessoas começaram a cochichar. Minha tia abriu os olhos como quem vê incêndio. Minha mãe levou a mão à testa, murmurando, meu Deus. E eu fiquei ali, sentada, tentando entender como minha própria irmã conseguiu ir tão longe naquela cena absurda. Luísa balançou a cabeça furiosamente. Não, eu vi algumas conversas, mas achei que vocês estavam falando de, eu sei lá, um trabalho, uma viagem. Era desesperador ver a mentira brotar tão rápido. Era quase triste. Henrique ergueu uma sobrancelha, incrédulo. Luísa, você me confrontou na época.
Você perguntou exatamente sobre a noite que eu e ela ficamos juntos. Você repetiu a data. Você sabia. O rosto dela ficou branco. Minha irmã parecia uma casa linda por fora, mas com os alicerces apodrecendo. Você está inventando isso para me envergonhar. Ela gritou perdida. Henrique se aproximou um pouco. Para que eu faria isso? A única pessoa que se colocou nessa situação foi você. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Você usou o passado para humilhar sua própria irmã. Só que esse passado era do seu conhecimento. Nada do que você disse hoje foi uma descoberta. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Luísa, por que você fez isso? Foi a primeira vez que ela soou realmente decepcionada, não apenas fingindo preocupação. Luísa respirou acelerado. Porque ela sempre aparece. Ela sempre está lá. Ela sempre estraga tudo pra mim. Eu me levantei sem perceber. Meu corpo foi sozinho. Estrago tudo? Perguntei, com a voz baixa, mas firme. Luísa me encarou com olhos cheios de raiva e medo. Você sempre atrapalhou. Sempre foi aquela sombra no canto. Até quando ninguém liga pra você, ainda assim você consegue estragar as coisas. As pessoas ao redor começaram a olhar para ela com espanto. Era como ver alguém se despedaçando ao vivo. Eu senti uma mistura de dor e resignação. Sempre foi assim. Eu existia, e isso já era uma ameaça para ela. Henrique tocou meu braço tentando me acalmar. Eu nunca quis machucar nenhuma de vocês duas. Mas você, Luísa, você usou algo que sabia desde o começo. E pior, transformou isso numa arma para destruir sua irmã. Ele falou devagar, como se estivesse escolhendo as palavras a dedo. Mas sabe o que você não contou para eles? Luísa arregalou os olhos. Não conte, Henrique, eu tô avisando. Eu respirei fundo. Pode contar. Eu não tenho nada a esconder. Ela virou para mim desesperada. Você não sabe o que está falando. Eu sabia. Eu sempre soube. Luísa sempre teve medo de uma coisa: perder a imagem perfeita. Henrique olhou para todos e disse: a verdade é que, quando eu e ela ficamos, você e eu ainda estávamos juntos. O salão explodiu em murmúrios. Minha mãe se levantou. Caio se levantou. Luísa levou as mãos à cabeça, como se o mundo estivesse caindo. E pela primeira vez na vida, ela entendeu como é ser exposta na frente de toda a família. O impacto da frase de Henrique foi tão grande que parecia ter sacudido o salão inteiro. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras olharam para Luísa como se nunca a tivessem visto antes. Minha mãe se apoiou na cadeira para não cair. Luísa estava completamente sem cor, os olhos arregalados, respiração curta. Ela não esperava aquilo. Ela sempre controlou a narrativa. Sempre. E agora, pela primeira vez, alguém expôs a versão dela sem filtro. Isso é mentira, Luísa gritou, a voz já falhando. Henrique, você ficou maluco? Como você diz uma coisa dessas na frente de todo mundo? Ele cruzou os braços, firme. Luísa, você terminou comigo 3 dias depois que eu contei sobre o que aconteceu com sua irmã. E 2 dias depois, você apareceu com outro homem, mostrando fotos no grupo da família. Mas voltou para mim no mês seguinte. Eu lembro de tudo. Minha mãe olhou para Luísa como se estivesse vendo uma pessoa estranha. Luísa, isso é verdade? Você já estava com ele quando ficou com ela? A expressão dela mudou completamente. Não havia escapatória. Não havia como moldar aquilo de outra forma. Ela começou a tremer. Mãe, Era a primeira vez que vi Luísa gaguejar. Sabe quando a máscara cai de vez? Era exatamente aquilo acontecendo diante dos nossos olhos. Eu fiquei em silêncio. Não por medo, mas porque, pela primeira vez, eu não precisava me defender. Eles estavam vendo, estavam ouvindo, estavam entendendo. E a verdade, quando finalmente encontra espaço, fala sozinha. Henrique respirou fundo e continuou. Eu errei. Mas eu nunca te enganei, Luísa. Você sabia do passado. Quem manipulou tudo foi você. Quem montou essa farsa toda foi você. Meu irmão, Caio, se levantou lentamente, incrédulo. Mano, você tá dizendo que quando ela te expôs aqui, ela já sabia de tudo? Henrique assentiu. Sabia. Sempre soube. O choque na mesa era visível. Minha tia segurou o peito, chocada. Alguns convidados começaram a se afastar, como se temessem estar assistindo algo que não deveriam. E Luísa, cada vez mais desesperada, apontou para mim. Você contou para ele me destruir. Eu respirei fundo e respondi calmamente. Luísa, você nunca precisou de ajuda para se destruir. Você fez isso sozinha. Ela parecia uma criança perdida.
procurando alguém para culpar. Por que vocês estão acreditando nele? Sempre acreditaram nela? Agora vocês vão acreditar nele também? Isso é um complô. Minha mãe fechou os olhos, exausta. Minha filha, por favor, chega. Mas Luísa não parou. Ela começou a caminhar pelo salão, descompensada. Vocês não entendem. Ela sempre quis o que era meu. Sempre. Até ele. Eu fiquei parada, observando. Era estranho. Não tinha mais raiva. Não tinha mais dor. Só a constatação de algo que eu sempre soube. Luísa vivia numa guerra que existia apenas na cabeça dela. Uma guerra que ela mesma criava e alimentava. Henrique se aproximou dela, mas não para atacar. Para encarar. Luísa, você sabia da verdade, e mesmo assim fez isso. Me diga, por quê? Ela estremeceu, respirando rápido. Porque eu não suportava a ideia de vocês dois terem história. Eu não suportava saber que você conheceu ela antes de mim. Ele balançou a cabeça. E por isso você destruiu o noivado? Ela olhou ao redor, vendo todos encarando-a. A confiança sumiu dos olhos dela. A arrogância evaporou. Ficou só medo. Um medo real. Um medo cru. E então ela disse quase num sussurro, porque eu nunca tive nada que fosse só meu. O salão ficou em silêncio absoluto. E foi nesse silêncio que eu finalmente entendi. Na mente de Luísa, eu sempre existi como ameaça. Mesmo quando eu só queria sobreviver. Depois da frase, eu nunca tive nada que fosse só meu, o salão ficou tão silencioso que dava para ouvir o som dos copos vibrando na mesa. Luísa estava tremendo, e todos os olhares estavam voltados para ela. Pela primeira vez na vida, minha irmã parecia pequena, vulnerável, e não porque alguém a humilhou, mas porque a verdade finalmente estava cobrando o preço de anos de manipulação, disputa e mentira. Minha mãe respirava fundo, tentando se segurar para não desabar. Eu olhei para Luísa com um vazio estranho. Não tinha prazer naquilo. Não tinha vitória. Só uma sensação amarga de que tudo aquilo poderia ter sido evitado se ela não tivesse passado a vida inteira competindo comigo por coisas que eu nunca quis disputar. Henrique, com um semblante sério, deu um passo para trás, como se estivesse dando espaço para ela falar mais. Luísa, ninguém aqui é seu inimigo, ele disse. Você criou essa guerra sozinha. Ela levou a mão ao rosto, as lágrimas escorrendo pela maquiagem impecável. Eu só queria ser vista. Só isso. Minha tia murmurou. Mas você sempre foi a mais vista. Minha mãe assentiu devagar. A família inteira sempre te colocou num pedestal. Essa frase acertou Luísa como um tapa. Porque era justamente isso que ela nunca admitiu. Ela sempre teve tudo. E ainda assim, queria ter tudo mais um pouco. Inclusive o que era meu. Caio cruzou os braços observando a irmã. Você sempre foi a preferida da mãe. Sempre teve tudo do bom e do melhor. Por que essa obsessão com ela? Ele apontou para mim. Luísa fechou os olhos, tentando controlar o choro. Porque ela tinha algo que eu não tinha. Eu respirei fundo, esperando a resposta. E então ela falou, destruindo qualquer imagem de perfeição que ainda restava. Ela tinha afeto de verdade. Ela tinha profundidade. E eu sempre tive medo de ser vazia. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Henrique olhou para mim, como se tivesse entendido tudo naquele exato instante. Então por isso você fez aquilo na festa? E em tantas outras vezes? Ele perguntou. Por insegurança? Luísa assentiu, chorando. Eu não sabia como lidar com ela. Nada do que eu fazia parecia suficiente. Eu era bonita, eu era sociável, eu era a filha perfeita, mas ela era real. Eu senti o ar ficar mais pesado. Minha mãe colocou a mão no peito. Luísa, meu Deus. Ela parecia perceber pela primeira vez que tinha criado duas filhas completamente diferentes e que tinha contribuído para que uma crescesse com excesso e a outra com falta. Era duro, mas era verdade. Luísa enxugou as lágrimas rapidamente, tentando recuperar a arrogância habitual, mas não conseguiu mais. A máscara não encaixava. E você precisava me destruir para lidar com isso? Eu perguntei, com a voz silenciosa, porém firme. Luísa não respondeu. Não porque não soubesse, mas porque sabia exatamente que sim. Ela só abaixou a cabeça. Henrique então completou. Você transformou um passado que você já conhecia em arma. E pior, fez isso no seu próprio noivado. Foi cruel ouvir isso de alguém que ela queria impressionar. O rosto dela queimou. Duas convidadas cochicharam perto da mesa, criando um clima ainda mais desconfortável. O noivado já tinha virado notícia.
e não pelo motivo que Luísa queria. Minha mãe se levantou e disse com a voz trêmula: Luísa, você precisa entender. Amor não se conquista destruindo os outros. Era a primeira vez que ela dizia algo assim para a filha, que sempre passou a vida sendo protegida de tudo. Luísa desabou na cadeira, derrotada. A maquiagem escorria, o vestido impecável parecia pequeno nela, como se tivesse encolhido. Eu encarei minha irmã e, com uma calma que eu mesma não sabia que tinha, falei: você me feriu muito, mas hoje a verdade está aqui. E não fui eu quem trouxe, foi você. E naquele instante, ficou claro para todos. A farsa dela não tinha sido destruída por mim. Ela tinha sido destruída por ela mesma. O salão parecia outro depois do desabafo de Luísa. Não havia mais glamour, nem brilho, nem aquela energia forçada de festa. Apenas o peso da verdade pairando no ar, deixando todo mundo desconfortável. Eu observei Henrique se afastar um pouco dela, não com desprezo, mas com a postura de alguém que finalmente entendeu com quem estava lidando. Aquele distanciamento dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer naquela hora. Luísa limpava o rosto com as mãos, tentando recuperar a compostura, mas quanto mais tentava, mais se desmanchava. Era como se a maquiagem estivesse derretendo ao mesmo tempo que a imagem perfeita que ela manteve por anos. Minha mãe se aproximou devagar, mas não a abraçou, e aquilo foi um choque para todos. Minha mãe sempre correu para defendê-la. Sempre. Dessa vez não. Filha, você precisa de ajuda, ela disse com tristeza nos olhos. Caio puxou uma cadeira e sentou perto de mim. Pela primeira vez, olhou para mim de um jeito sincero. Eu não sabia que era tão feio assim, admitiu. A gente sempre achou que você estava exagerando. Eu mantive o olhar firme. Eu nunca exagerei, Caio. Vocês é que nunca quiseram enxergar. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Era estranho ver meu irmão, tão orgulhoso, tão seguro de si, finalmente admitindo que estava errado. Henrique cruzou os braços e respirou fundo. Eu assumo a minha parte no que aconteceu no passado. Eu errei também. Mas eu sempre fui honesto com você, Luísa. Ela levantou a cabeça devagar, com os olhos vermelhos. Eu só não queria te perder. Ele respondeu com firmeza. E por medo de perder, você escolheu ferir. Você acha mesmo que isso é amor? Luísa arregalou os olhos, como se nunca tivesse considerado essa possibilidade. Eu observei a cena em silêncio, sentindo um nó na garganta, mas também uma clareza que eu nunca tinha sentido. Por anos, a narrativa da minha vida foi moldada por eles, pela minha irmã, pela minha família, até pelo silêncio que esperavam de mim. E agora, pela primeira vez, eu estava vendo cada peça se encaixar. Não era eu o problema. Nunca tinha sido. Eu apenas levei a culpa de dores e frustrações que não eram minhas. Luísa começou a balançar as pernas nervosamente. Vocês estão todos contra mim, murmurou. Minha mãe suspirou. Não estamos contra você, filha. Estamos contra o que você fez. Essa frase pareceu derrubá-la por completo. Era a primeira vez que alguém separava quem ela era, das atitudes dela, e talvez ela nunca tivesse ouvido isso na vida. Era duro, mas era necessário. Então Henrique virou para mim. Você sabia que ela sabia do passado? Eu assenti. Sabia. Ele respirou pesado, parecendo sentir um alívio estranho. Eu fiquei esperando você me contar, mas agora eu entendo por que não contou. Eu o encarei com sinceridade. Eu não queria brigar. Não queria reabrir feridas. Não queria que ninguém sofresse. Luísa riu, amarga. Sempre boazinha demais, né? Dessa vez, eu respondi com firmeza. Não, só cansada de guerras que não comecei. A frase fez o salão inteiro silenciar de novo. Henrique então olhou para a família inteira e disse algo que mudou todo o clima. Se essa verdade tivesse sido dita lá atrás, nada disso estaria acontecendo. Minha mãe assentiu. Caio concordou. Alguns convidados murmuriaram. E eu percebi que estavam todos, finalmente, enxergando o que eu vivi por anos. Algo que nunca coube em palavras, mas que agora estava claro diante de todos. E Luísa, pela primeira vez na vida, não tinha como fugir de si mesma. Luísa respirava rápido, como se estivesse presa em um corpo que não obedecia mais suas ordens. Era estranho ver minha irmã assim, despida da segurança falsa, da arrogância, daquele brilho artificial que sempre carregou. Agora, só restava a verdade, crua e inevitável. Minha mãe tentou se aproximar, mas Luísa recuou como se estivesse sendo atacada. Não encosta em mim! Vocês estão todos contra mim!
A voz dela saiu trêmula, quebrada, sem o menor vestígio da mulher que comandava tudo minutos antes. Eu observei em silêncio, tentando não me deixar levar por sentimentos antigos. Mágoas antigas cutucavam meu peito, mas não deixei que elas dirigissem a situação. Eu já tinha sofrido demais por causa da minha irmã. Agora, a verdade falava por si. Caio colocou a mão no ombro dela, tentando oferecer algum apoio. Luísa, ninguém quer seu mal. Só queremos que você pare de destruir tudo. Ela o empurrou levemente. Você não entende. Nunca entendeu. Henrique deu um passo para trás ao ver a reação dela. Não era medo dele. Era medo de ver no rosto dele a verdade que ela tanto evitou. Ela não era a vítima daquele enredo. Luísa, ele disse com a voz baixa, firme, você precisa assumir o que fez. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas não era de arrependimento. Era de raiva. Eu não fiz nada. Ela que sempre se colocou no meio de tudo. Ela apontou para mim, o dedo tremendo. Eu respirei fundo e respondi. Luísa, você e Henrique já estavam juntos quando nós ficamos. E mesmo assim, você me fez carregar essa culpa. Você me fez sentir vergonha do que eu nem sabia que existia. O salão inteiro murmurou. Essa parte, muitos não sabiam. E era essa parte que machucava mais do que qualquer coisa. Porque Luísa não apenas distorceu os fatos. Ela distorceu a minha história, a minha memória, a minha paz. Minha mãe, quase em lágrimas, disse, filha, pelo amor de Deus, por que você fez isso com sua irmã? O rosto de Luísa ficou vermelho. Os olhos se arregalaram. A respiração acelerou. E pela primeira vez, ela não tentou fugir. Ela explodiu. Porque ela tira tudo de mim. A frase ecoou pelo salão, cortando o ar. Tudo. Sempre tirou. Ela chorava. Mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Eu fechei os olhos por um segundo. Era doloroso ouvir aquilo. Mas era real. Uma verdade que eu sempre senti, mas nunca ouvi. Luísa, eu nunca tirei nada de você. Respondi com voz baixa, mas firme. Você sempre teve o que queria. Sempre. Eu só queria paz. Ela riu entre lágrimas. Aquele riso nervoso de quem está à beira de um colapso. Paz? Paz é fácil para quem nunca precisou lutar. Caio levantou a mão. Lutar por quê? Você sempre teve tudo. Luísa virou para ele, os olhos ardendo. Eu tive tudo externo. Ela teve o que importava. Ela voltou a me encarar. Ela tinha a atenção do pai. Mesmo sendo a mais quieta, ela tinha profundidade. Ela era alguém de verdade. E eu era só a bonita da família. Eu era só o enfeite. Minha mãe tampou a boca com a mão, chocada. Ninguém esperava que Luísa admitisse aquilo. O salão ficou pesado. A verdade, finalmente dita, pairava como fumaça densa. Eu senti meu peito apertar, mas não de culpa, e sim de libertação. Então foi isso? Perguntei. Você passou anos me atacando porque achava que eu tinha o que você queria? Ela assentiu chorando. Eu queria ser você, tá bom? Eu queria ser você. Não essa imagem perfeita que fizeram de mim. Henrique suspirou fundo, como se finalmente tivesse entendido o que nunca conseguiu captar enquanto esteve com ela. Luísa, você não precisava machucar ninguém para ser amada. Ela riu, amarga. Eu não sabia como fazer diferente. Era trágico. Era triste. Mas era verdade. E foi nesse momento que percebi. Luísa não era um monstro. Era uma mulher quebrada, que decidiu quebrar os outros para não encarar a própria dor. Depois do desabafo de Luísa, o salão inteiro parecia outro lugar. Um lugar mais frio, mais silencioso, onde ninguém sabia exatamente como agir. Era como assistir um vidro se quebrar lentamente, em câmera lenta. Minha mãe enxugava lágrimas discretas, e Caio parecia perdido, tentando entender como a irmã que ele sempre admirou guardava tanto ressentimento. Henrique manteve-se firme, mas dava para ver a decepção estampada no rosto dele. Luísa sentou-se na cadeira, quase desabando, como se suas pernas não aguentassem mais o peso da própria história. Ela segurava a borda da mesa como se aquela madeira fosse a única coisa impedindo que ela desmoronasse de vez. Com a voz rouca, ela tentou se justificar. Vocês nunca vão entender. Nunca. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Talvez entendamos mais do que você imagina, respondi. Ela me encarou com raiva, mas sem força para sustentar. Minha mãe se aproximou dela com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Filha, você precisava ter falado disso. Você guardou tudo sozinha.
Luísa riu, amarga. Falar? Pra quê? Pra ouvir que eu sou dramática? Pra ver vocês defendendo ela de novo? Minha mãe balançou a cabeça. Não, Luísa. Você precisava falar porque ninguém consegue viver competindo com fantasmas. Essa frase fez a respiração de Luísa falhar por um instante. Eu percebi que, apesar de toda a dor que ela me causou, havia ali uma mulher que vivia acorrentada a uma imagem construída por outros. Luísa, falei devagar, eu nunca pedi para competir com você. Nunca. Eu nunca estive na disputa que você criou. Ela apertou os olhos, deixando mais lágrimas caírem. Eu sei, admitiu. Mas isso não mudava nada para mim. Você existindo já era suficiente para eu me sentir menor. Henrique passou a mão no rosto, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Então tudo isso, essa humilhação, esse circo, foi por insegurança? Ela o encarou, vulnerável. Eu não queria te perder. E na minha cabeça, ela era uma ameaça. Ele respirou fundo. Luísa, ela não era sua ameaça. O que te ameaçava era você mesma. A frase caiu como uma rocha no meio da mesa. Caio puxou o ar, parecendo finalmente entender algo que estava diante dele há anos. Você não queria ser ela, Luísa. Você queria que alguém te visse como vê em ela. Luísa arregalou os olhos, surpresa com a precisão da frase. Era verdade. Uma verdade simples, mas devastadora. Minha irmã, que sempre teve tudo, passava a vida tentando provar que era suficiente. E, no processo, destruía quem estivesse perto, principalmente eu. Minha mãe abaixou a cabeça, como se carregasse uma culpa antiga. Nós fizemos isso com você, ela disse, a voz embargada. Colocamos você num pedestal e deixamos sua irmã na sombra. Achamos que estávamos protegendo, mas estávamos criando uma bomba. Eu não esperava essa admissão. Não daquela mulher que passou a vida defendendo Luísa. O coração dela parecia finalmente aberto, vulnerável. Luísa chorou mais forte, sem se importar com quem estava assistindo. Era como se tudo tivesse escapado das mãos dela. A verdade, a pose, a força, nada tinha sobrado. Ela segurou o rosto entre as mãos e murmurou. Eu só queria ser suficiente para alguém. E aquilo doeu em mim, porque apesar de tudo, aquela frase mostrava que ela não era má. Era perdida, muito perdida. Eu me aproximei dela, não como rival, mas como alguém que também carregou dores demais. Você sempre foi suficiente, Luísa. O problema é que você nunca acreditou nisso. Ela levantou os olhos para mim, confusa, quebrada. E você? Ela perguntou, com a voz falhando. O que você sempre quis? Eu respirei fundo. Eu sempre quis paz. Só isso. O salão ficou quieto. Pela primeira vez, parecia que todos respiravam juntos. E pela primeira vez, Luísa começou a ver quem ela realmente era. Sem máscaras, sem brilho, sem competição. A verdade tinha virado um espelho. Quando Luísa perguntou, e você? O que sempre quis? Algo dentro de mim se abriu. Era como se pela primeira vez, ela realmente quisesse ouvir minha resposta. Não para usar contra mim, mas para entender. O salão estava completamente silencioso. Cada olhar fixo em nós duas. Eu respirei fundo, sentindo anos de palavras engasgadas subirem pela garganta. Eu sempre quis paz, respondi. E quis que alguém me defendesse só uma vez, como vocês sempre fizeram com você. Luísa pareceu levar um soco no peito. Ninguém nunca te defendeu? Ela perguntou, como se estivesse descobrindo o óbvio só agora. Minha mãe fechou os olhos envergonhada. Não do jeito que você precisava, murmurei. Eu sempre fui a que tinha que engolir, a que tinha que ceder, a que tinha que entender. Você sempre era a prioridade. Caio colocou a mão na nuca, desconfortável. A gente realmente fez isso sem perceber. Henrique me olhou com uma expressão que misturava respeito e tristeza. Você sofreu calada por tanto tempo, ele disse. E era verdade. Eu aguentei tudo em silêncio. Aguentei piadas, comparações, cobranças, humilhações escondidas dentro da própria família. Aguentei porque aprendi desde cedo que meu lugar era esse. Calar e aceitar. Mas naquela noite, naquele salão, pela primeira vez, eu não estava mais sozinha. Luísa, ainda chorando, me encarou. E você nunca me contou nada. Eu soltei um riso fraco. Você não teria ouvido, Luísa. Você vivia num mundo onde só existia você. Ela abaixou a cabeça, tentando processar. Depois ergueu o olhar outra vez, com algo diferente.
Uma vulnerabilidade real. Você tem razão. Eu não teria ouvido. A honestidade dela, pela primeira vez, não pareceu arma. Pareceu entrega. E foi nesse momento que eu percebi que a hora tinha chegado. A hora de revelar o que eu nunca contei a ninguém. Um segredo que carreguei por anos, porque sabia exatamente o que aconteceria se fosse revelado. Henrique notou minha mudança de expressão. Você está bem? Perguntou. Eu assentia levemente, mas meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Luísa percebeu. Tem mais alguma coisa? Ela perguntou tensa. Eu respirei fundo e olhei ao redor da mesa. Todos esperavam. Cada olhar parecia pedir a mesma coisa, a verdade completa. Então eu falei, Luísa, quando você e Henrique terminaram da primeira vez, não foi por causa do que ele contou. Foi por causa do que eu descobri. Ela piscou, confusa. O quê? Eu continuei, a voz firme, mesmo com o peito doendo. Eu descobri que você estava me usando como desculpa para esconder outra coisa. Algo que você fez bem antes de conhecer o Henrique. O salão inteiro ficou tenso novamente. Minha mãe arregalou os olhos. Caio se inclinou para a frente. E Luísa congelou. Ela sabia. Ela sabia exatamente que verdade era essa. Mas nunca pensou que eu teria coragem de dizer. Eu dei um passo à frente. Você lembra da viagem que fez dizendo que estava deprimida? Que não tinha forças para ver ninguém? Os olhos dela se encheram de pânico. Sim. Ela lembrava. Eu descobri com quem você estava naquela viagem. O salão inteiro prendeu a respiração. Minha mãe levou a mão à boca. Henrique franziu o senho. Luísa começou a tremer novamente. Não fala isso, ela suplicou, baixa. Mas a verdade já estava no ar, como uma lâmina prestes a cair. E aquela não era uma verdade que ela estaria pronta para enfrentar na frente de toda a família. Luísa tremia de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era mais arrogância, nem raiva, nem orgulho ferido. Era medo. Medo real. Medo de que aquela verdade enterrada finalmente viesse à tona. Minha mãe, percebendo o desespero da filha, sussurrou. Filha, o que ela está falando? Mas Luísa evitava qualquer olhar. Não fala isso. Por favor, ela repetia, como se pudesse impedir o inevitável. Eu respirei fundo e encarei sua vulnerabilidade pela primeira vez sem sentir culpa. Naquela viagem que você disse estar arrumando a cabeça, você não estava sozinha, eu disse, com a voz firme. O salão ficou imóvel. Caio se inclinou, como quem está assistindo um final de novela. Minha tia segurou o peito novamente. Henrique franziu o senho. Luísa levou a mão ao rosto, desesperada. Não. Você prometeu que nunca falaria isso. Eu balancei a cabeça devagar. Eu prometi, Luísa. Mas você quebrou tudo hoje. Inclusive o que me fazia guardar esse segredo. Minha mãe se aproximou devagar. Luísa, com quem você estava? E então, ela finalmente falou. Com o ex-marido da prima. O salão explodiu em murmúrios. Minha mãe ficou pálida. Caio arregalou os olhos. Henrique se recostou na cadeira como se tivesse levado um soco. A família inteira ficou em choque. Sim, Luísa passou um final de semana inteiro com o ex-marido da nossa prima. Uma mulher que sempre foi leal a ela. Enquanto dizia à família que estava em crise emocional, Luísa tentava se defender, mas a verdade pesava demais. Eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer. Ele me dava atenção. Minha mãe ergueu a voz pela primeira vez naquela noite. E você destruiu a vida de outra mulher para se sentir validada? A dor no rosto dela era real. Aquilo era mais do que um escândalo. Era uma traição profunda, de dentro da própria família. E todos finalmente enxergavam que Luísa sempre teve duas faces. A que mostrava ao mundo, e a que destruía quem estivesse perto. Eu respirei fundo e falei com calma. Eu soube de tudo naquela época. E não contei pra ninguém, porque eu sabia o que aconteceria se essa verdade saísse. Sabia o peso que teria. E mesmo assim, você teve coragem de olhar pra mim e tentar me destruir na frente de todo mundo. Luísa chorou ainda mais forte. Eu estava desesperada. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria perder tudo. Henrique a observava em silêncio, finalmente entendendo a profundidade da manipulação. Ele falou devagar. Luísa, você não perdeu tudo hoje porque sua irmã te expôs. Você perdeu porque mentiu a vida inteira, porque feriu quem mais te amava. Ela tentou segurar o braço dele, mas ele recuou. Não com ódio, mas com decepção. Eu não consigo confiar em você, ele disse. A frase caiu como um golpe final. A mesa ficou mais silenciosa que antes. Luísa sentou, derrotada,
como uma criança que finalmente entendeu o resultado das próprias escolhas. Minha mãe tocou meu braço com suavidade. Obrigada por ter guardado isso por tanto tempo, ela sussurrou. Eu senti um nó na garganta. Nunca, em toda a minha vida, tinha ouvido um agradecimento assim vindo dela. Caio me olhou e disse: eu não fazia ideia do que você carregava. Eu dei um sorriso triste. Ninguém fazia. Eu aprendi a guardar para não causar guerra. Ele suspirou arrependido. E a gente deixou você carregando tudo sozinha. Os convidados começaram a se levantar devagar, ainda chocados com a reviravolta. A festa tinha acabado. O noivado tinha acabado. E, de certa forma, a versão antiga da nossa família também. Luísa chorava com a cabeça baixa, finalmente percebendo o que realmente tinha perdido. Não o casamento, não o noivo, mas a confiança. E confiança, uma vez destruída, não se reconstrói com palavras. Eu me levantei devagar, ajeitei o vestido e respirei fundo. Henrique veio até mim. Eu sinto muito por tudo que você passou, ele disse, mas eu sorri com serenidade. Eu sobrevivi. Ele me olhou com admiração, como se só agora tivesse entendido quem eu realmente era. A irmã silenciosa, invisível, julgada, era na verdade a mais forte daquela mesa inteira. Antes de sair, Luísa segurou meu braço, fraca, vulnerável, despedaçada. Você me odeia? Ela perguntou, com os olhos vermelhos. Eu balancei a cabeça. Não, Luísa, eu não te odeio. Mas eu não posso mais apagar incêndios que você mesma provoca. Ela chorou como se fosse desabar. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti paz. Saí do salão com a cabeça erguida. Não porque venci uma disputa que nunca pedi, mas porque, finalmente, a verdade falou por si. E naquela noite, no jantar de noivado que virou tempestade, a única coisa que foi destruída não fui eu. Foi a farsa que manteve minha irmã ilesa por anos.